Desmanual de Ervas para os Ciclos, um audiobook produzido e gravado nos estúdios da Criadouro Criativo. Desmanual de Ervas para os Ciclos, Mariana Almeida. Prefácio. A obra Desmanual de Ervas é um grande marco na trajetória intelectual de Mariana. Após mais de uma década de dedicação ao cuidado de mulheres, pessoas que gestam e menstruam, aprendendo e partilhando dos saberes populares e da medicina chinesa, podemos contemplar no texto que segue uma fração de sua ciência e de seu ofício. Sua escrita é poética, sem deixar de ser contundente e crítica aos conhecimentos hegemônicos que versam sobre os cuidados com corpos que sangram e ovulam, marcadamente patriarcais. Honra a sabedoria de suas ancestrais, ao mesmo tempo que destrincha as contradições da ginecologia e da assistência perinatal, abrindo trilhas na densa mata do conhecimento. Aqui a leitora encontrará a cartografia das emoções e dos movimentos dos corpos com útero, mapas para entender a psique, o espírito e suas transmutações em matéria. Mariana lança um olhar de quem pisa firme no chão de terra batida, que não se permite ludibriar pelas modernidades que tiram o foco do que é importante nos ciclos de vida, morte e vida. O sistema hegemônico vive a ilusão de que a medicina convencional pode ser capaz de resolver todas as questões de saúde. A síndrome do impostor colonizador, que deslegitima e expropria os saberes ancestrais, dá continuidade à caça às bruxas em pleno século XXI. Esta obra é não somente a sistematização de anos de estudo, é resistência e luta. Sua escrita nos conduz no percurso dos elementos que representam os movimentos da natureza e do corpo, dançando conforme seus padrões e ensinando seu compasso a todos que ousaram desbravar os caminhos das ciências ancestrais. Apresenta uma farmacopeia popular que combina as plantas e remédios de diversos lugares às filosofias e práticas orientais. Já o Partejá surge como o destino, a bússola que guia os estudos e anseios de uma curandeira que partilha sua sabedoria com o mundo. Este livro é como uma nascente, onde as águas subterrâneas afloram para parir os grandes rios do saber. É água boa de beber, feita para desfrutar desse jarro que transborda cura, ancestralidade e ciência. Felipe Medeiros Pereira, antropólogo, escritor e aprendiz dos saberes populares das mestras parteiras e herveiras, doutor pela Cátedra Unesco de Bioética, UNB, e mestre em Políticas Públicas em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Agradecimentos. Agradeço ao meu filho que tanto desejei e me engendrou diferentes formas de vida e poder de criação. Este livro foi iniciado no ápice da maternidade, onde plantava e colhia as ervas do nosso quintal, enquanto amamentava e atendia com acupuntura dezenas de mulheres. Sua chegada me trouxe para mais perto de mim e foi veículo para a abrição dos meus ofícios que hoje me sustentam. Ângelo, eu amo amar você. Agradeço a minha mãe e pai por terem me dado passagem para aqui estar. Agradeço meu pai Formiguinha, meu pai de capoeira Angola, por ter me iniciado nessa arte de viver e resistir. Agradeço ao Pedro Ivo, meu mestre da medicina chinesa, por me ensinar com tanta doçura e sabedoria. Milton Bezerra, que me cuidou por tantos anos com o poder das plantas. Agradeço a minha tia Rosita, minha primeira mãe pequena. Agradeço a parteira e amiga Rita Caribé, que me ensina a arte do partejá. A dona Val, parteira, por abrir sua casa e saberes para que eu pudesse beber da fonte preciosa do partejá tradicional brasileiro. Agradeço ao meu pai espiritual, seu Zé, que me guarda, me ensina e protege. As minhas tantas irmãs de alma e amigas da caminhada, são muitas mesmo. Agradeço às minhas redes de apoio, avós, avós, tias e tios e pai do meu filho por serem fortalezas no meu maternar. Salve mulheres e suas variadas formas de existir nessa terra. Salve pessoas que até aqui chegaram. Dá licença, essas meninas. Para começar essa roda de leitura, dou bênçãos e graças a todas aquelas que vieram antes de mim e desenharam com coragem o caminho para eu passar. Peço bênção e dou graças ao meu e a todos os úteros que me ensinaram até aqui, em muito sangue ou nenhum, em partos e reinventos, em pelejas e reconstruções. Dou bênçãos e recebo graças das senhoras que sopram em nossos ouvidos os saberes de um ventre só. Desde que o mundo foi se fazendo mundo e a humanidade o compondo, foi observando a natureza regendo e integrando nossa própria natureza que pudemos assistir a vida acontecer.
No ir e vir das estações, com seus compassos alinhados à ciclicidade da terra, nasciam, morriam e renasciam plantas e bichos. Cantavam e calavam-se pássaros. Chegavam e iam embora padrões de supostos adoecimento no corpo. Abriam e fechavam diferentes ferramentas de autopercepção, internas e imateriais. Uma espécie de corda para se jogar na autorregulação, característica oriunda de tudo que é e gera vida. Desde que o mundo se fez mundo, mulheres têm um lugar íntimo, soberano e intransferível à comunicação fina que se escorre na sabedoria dos remédios da terra e também no invisível nela. A lua, a reza, as ervas, as cascas, as flores, as sementes, as raízes, os nascimentos, os cantos, a jogada de pedras, os ramos e as cartas. Oráculos, danças, alimentos e tendas. Em observação contínua e espontânea com seus ciclos, se recolhiam e se reuniam para parir, cozinhar e ritualizar diferentes movimentos do sangue uterino. Vivenciavam o que é diferente de entender, a passagem da ovulação, menstruação, gestação, parto, pós-parto, menopausa, lutos e perdas. Espaços entre um início e outro. Tinham em seu próprio colo, peito e alma, saberes e mistérios, que é diferente de segredo, de toda uma tradição, que através da oralidade se perpetuaram e entrelaçaram todo um povo e sua comunidade. Desde que o mundo se fez mundo, ele constrói e desconstrói ritmos que manejam o movimento de todas as coisas, reintegrando o ser vivente aos canais de comunicação com as potências essenciais da natureza. E a mulher, como espelho da própria terra, possui em sua pelve uma bússola promissora que possibilita apontar, preparar e ou acolher todo e qualquer passo e escolha de um útero sobrevivente, marginal e transgressor que habita nessa terra. O desenho que o sangue traça quando escorre pelas pernas ensina um monte sobre poder ou não consentir e dar espaço para nossa história percorrer fluida e consciente. Cultuar as passagens do sangue uterino em nossos espaços de poder e soberania é refletir e celebrar a subsistência de quem pisou e ainda pisa o chão de nossas ancestrais. Sangue, umbigo do mundo. Sangue, cordão companheiro de nossa alma. Essa espécie de mapeamento da ciclicidade uterina, em conjunto com a dança, com os ciclos e cio da terra, é fio de navalha que traça as variadas formas de se conhecer, se preservar e recolher. Coser e alinhavar planos e metas de sobrevivência. Rodar saia e fazer tenda. Ofícios primeiros. Desenvolvimento de resistência uterina. Inúmeras práticas e saberes de diferentes lugares do mundo, antes de serem saqueados para servir a impostores de terra, se nutriam em rede favorecendo seus próprios frutos. Em incontáveis e seculares momentos foram colonizados, queimados, extraviados, invadidos, perseguidos, questionados e sofreram inumeráveis formas de não reconhecimento e desvalidação. O sangue, companheiro rotineiro de quem ovula e sangra, junto com seus potencializadores feromônios, foi ditado como sujo, doentio e afrontoso. Afinal, viver as oscilações hormonais desafia um sistema que não contempla o ritmo natural de um corpo que sangra mensualmente. Impostas a não compreender os caminhos fisiológicos de forma sadia, nos sentimos culpadas e, sobretudo, manobradas a responder aos movimentos cíclicos de forma engessada e automática. Com isso, foram se criando barreiras entre os vínculos e contatos primordiais de avós, mães, filhas, companheiros, companheiras, outras mulheres, a lida com a terra e seus remédios, desconectando mais uma vez o fio de saberes e histórias. Um corte profundo, supostamente irreparável. Em nome do capital, a indústria farmacêutica e a medicina hospitalar, invenções inclusive muito recentes, se empenham a todo custo para substituir a nossa autonomia pelo desconhecimento dos padrões sazonais do corpo que ovula e sangra, diagnosticando imaturamente situações reversíveis aos olhos do saber e poder popular. E ao invés de atuar de forma complementar, na grande maioria das vezes alimentam a dependência, o medo e a sensação de incapacidade e insuficiência em se conhecer e curar. De uma forma vertical ao se comunicar, nos afasta do conhecimento de nossa própria anatomia e fisiologia humana. Caminhando por uma curva de retorno, nos convido a rever a fisiologia ovariana e uterina,
para além da biologização eurocêntrica, acadêmica, patriarcal, misógina, racista e homofóbica que todos nós aprendemos por meio do Estado, da Igreja, da escola e da medicina convencional. A segunda edição do Desmanual de Ervas e Ciclos é uma cancela aberta para passearmos pela comunicação dos movimentos das plantas com nosso corpo, mente e espírito, com inspirações em leituras e vivências em medicina tradicional chinesa, fitoterapia popular, educação popular em saúde, William Reich, pedagogia griot, Lilian Pacheco, mestres e mestras da tradição oral, desago um palavrear simples sobre o complexo sistema reprodutor ovariano e intersexual. Com leveza e guiança de muitas senhoras, peço a licença para abrir a roda que une nosso útero ao nosso coração, morada do nosso espírito, com a bênção das mãos das que plantavam e colhiam todos os remédios. Salve nossa força. Capítulo 1. Os movimentos da natureza em comunicação com o ventre. Um olhar com a medicina chinesa. Quem sangra, lava, torce e põe para secar a alma. Quem sangra, aduba o próprio umbigo, organiza o pensamento, reinicia o peito. Quem sangra, faz ninho, põe mais fichas na bolsa. Quem sangra, vê além, sente muito e distribui as emoções para os seus lugares de origem. Quem sangra tem colo do útero aberto, tem correnteza dentro, tem adubo. Quem sangra também pode estar fértil, se camufla, se expõe, gira e dorme. Quem sangra se banha de ouro líquido, vermelho, perfumado. Quem sangra expulsa dor coagulada, nó que prende e estações de má sorte. Quem sangra abre caminho. Antes de destrinchar o trabalho das plantas, vamos compreender e sentir nosso corpo. De onde vem nosso sangue que escorre pelas pernas quando menstruamos, aquele que está na placenta, no nosso leite materno e aquele que repousa quando deixamos de menstruar? O corpo com útero é convidado desde cedo, menarca, a produzir mais sangue que anteriormente para a nutrição e para o funcionamento harmônico de todo o sistema de órgãos e vísceras. Diante dessa função extraordinária que difere os corpos com e sem útero, a deficiência e/ou estase de sangue pode nos trazer desde a famosa TPM até endometriose, infertilidade e tantas outras queixas ginecológicas. Observando o percurso que o sangue faz até descer, podemos compreender a importância da produção, do armazenamento e da distribuição do sangue, que vai inclusive ser responsável pela ovulação, que é imprescindível para a menstruação, Chuangui em chinês, que significa água celestial, essa qualidade rara de essência vital. Ovular e sangrar regula nosso sistema hormonal, nossa saúde mental enquanto descoberta de si, nossos pulsos e capacidade nos reinventos diante de cada ciclo. Sem romantismo, embora com paixão, afirmo, é possível que seja prazeroso e saudável. Movimento terra. Seu órgão e víscera correspondentes são estômago e baço pâncreas. Assim como um caldeirão no fogo que precisa de calor para cozinhar e preparar o alimento para a digestão, nosso estômago é o centro que extrai a essência do que se come para nutrir nosso corpo. Seu companheiro baço pâncreas transforma essa essência em sangue, shué, e energia vital, conhecida como qi ou qi na medicina chinesa. O estômago envia o que foi extraído para o coração e pulmão o circular, e uma parte para ser purificada em nossos intestinos. O que ele extraiu alimenta o corpo, o que foi purificado alimenta a mente. Quando o baço pâncreas envia o resultado de seu trabalho para o coração e pulmão, ele alimenta o peito dessa essência pura, que permitirá nitidez à intelectualidade e fortalecimento para a memória. O movimento terra é o mar do sangue. Lá ele é gerado. É o grande sol que dá vida e o grande colo que nutre a carne. Abriga a nossa alma e um aspecto imaterial de nosso ser, que dá firmamento para a concentração, intelecto, atenção, raciocínio e capacidade de estar presente. Quem dá o tônus necessário aos vasos e músculos. É quem firma o colo do útero para garantir que a gestação aconteça em seu tempo e formas propícias. É quem também vai gerar o leite materno, sangue branco. É o início da jornada de geração de sangue. Sem sangue suficiente não há ovulação e, por consequência, não há menstruação.
Se o corpo não tem para alimentar um endométrio, por que deveria ovular? Daqui em diante, será possível perceber a não separação do físico e do imaterial e a condição sistêmica que tem o nosso organismo com o útero. A saúde dos sistemas ovariano e uterino é intimamente ligada às condições de saúde de todos os órgãos e vísceras e vice-versa. O movimento terra se nutre de raízes, aromas e sabores doces, tubérculos, alimentos de cor e cascas amarelas, pratos mornos antes dos crus e frios, descanso mental. Ele se desgasta com a ruminação do cabeção, excesso do consumo de crus, laticínios, frios, congelados e processados. A desarmonia dele vai gerar acúmulo de mucosidade, menstruação escassa, tendência a partos prematuros e abortos espontâneos, cansaço muscular e mental, preferência excessiva pelo sabor doce, pensamentos repetitivos, falta de concentração, peso na parte frontal da cabeça, inchaço, entre outras queixas. Movimento metal. Seu órgão e víscera correspondentes são pulmão e intestino grosso. Um eficiente trabalho feito pelo elemento terra permite que os pulmões façam seu serviço de purificar e revitalizar o sangue, nos dando camadas de imunidade entre pele e músculo e a capacidade de experimentar a solitude como autocuidado. Seu companheiro intestino grosso será responsável pela excreção das impurezas e do que já não nos serve mais, em todos os níveis. O pulmão é a morada que maneja as tristezas, mágoas e frustrações, ao mesmo tempo em que nos dá substratos para existir dentro da pele com nossas mais íntimas memórias corpóreas. Esse elemento não tem uma ligação muito íntima com a produção de nosso sangue, mas tem uma comunicação direta com nossas emoções mais profundas. A víscera que trabalha com o pulmão é o intestino grosso. Percebe-se, às vezes, mudança das fezes no período menstrual, assim como no trabalho de parto. Ele é a morada de nossa alma corpórea, alma pô, um aspecto imaterial do órgão pulmão, que nos dá a capacidade de ser dentro em solitude e também aprender sobre nossos limites através da pele, nosso mais superficial e maior órgão do corpo. Da pele para fora tem o mundo. Assim como o pulmão contém o Qi de defesa, que protege o organismo de fatores patogênicos externos em um nível físico, em um nível mental, a alma corpórea Pô protege o indivíduo da fusão aos apegos, muitas vezes inevitáveis. Apegos à memória, pessoas, histórias, condições e lugares. O elemento metal é a nossa imagem em posição fetal no fundo da terra, nas transformações de um outono interior, onde está o leito para nos deitarmos em nosso próprio colo, chorar o que precisar chorar e, enfim, abrir espaço. Expulsamos e nutrimos também através de nossos poros. É o elemento que se esvazia no pós-parto, quando nossa alma já não é mais uma. Ela abriu espaço e agora vive o vazio de si mesma para então poder acolher. É o órgão que se mobiliza para extrair de seu fundo memórias que possam ser movimentadas junto ao óvulo que vai amadurecer, como ao sangue que irá descer ou acolher um novo embrião. Num parto, por exemplo, o movimento metal é aquele que necessita descender, como uma nuvem carregada que uma hora vai desaguar, facilitador da tromba d'água que é parir. O movimento metal se nutre de sabores e alimentos picantes, alimentos de cascas e polpas brancas, outono e sua movimentação que sugere a troca de pele. Se depaupera com o excesso de secura, mas também de umidade. Metal sugere passagem, retirada de véus e reintegração de nossas melhores memórias, físicas e emocionais. Movimento água. Seu órgão e víscera correspondentes são rim e bexiga. Como as águas escuras de um rio fundo, nossos rins são a morada de nosso legado. Junto com útero, ovários e trompas, forma-se a matriz, a grande encruzilhada que dá a direção para o sangue trabalhar e reger alguns de nossos ciclos: ovulação, menstruação, concepção, gestação, parto, amamentação. Ou seja, anterior à geração de sangue no movimento terra,
os rins armazenam a nutrição substancial que auxilia os outros órgãos a realizarem suas principais funções. Em nossos rins se ancoram os códigos fornecidos por nossos antepassados no momento de nossa concepção. É onde se resguarda nossa herança genética. São os guardiões de nossa essência ancestral, Jing. Lá estará nossa alma Zi, que é quem reina a força de vontade. A força da maleabilidade da água, que garante que ela siga seu fluxo, escreva seu caminho e chegue onde deve chegar. O elemento água em equilíbrio é responsável pelo nosso desenvolvimento físico e psicológico em todas as transições da vida. É a cancela que abre e fecha nossos ciclos. É de onde, de fato, vêm nossas regras, menstruação. É a morada da fertilidade e da libido. É o elemento responsável pela transmissão da essência ancestral para nossa cria. E é ele quem vai trabalhar ao fim de uma gestação. O momento em que as águas vão se movimentar para trazer o medo e a força de vontade para trabalharem. É o inverno em nosso corpo que zela pela semente por longo tempo, tatuando nela sua história ancestral. O Jing, essência ancestral, é a nossa poupança de vida. Toda vez que precisamos realizar grandes transformações no corpo, como gestar, parir, amamentar ou superar uma doença e até mesmo envelhecer, os rins liberam esse ouro e o ideal é que o gastemos somente quando necessário. Logo, ter um ciclo menstrual com qualidade, por exemplo, conserva o Jing, de forma que ele não precise ser solicitado para ajudar o corpo a realizar uma tarefa altamente reguladora e previsível para nós, pessoas com útero. Ao meio dos rins, temos o Ming Meng, conhecido como portal da vida para a medicina chinesa. Vulcão que fornece calor para os demais órgãos e vísceras e garante que o fogo ministro aqueça as atividades primordiais de cada sistema como um todo. O movimento água nutre o mar da medula, ossos, cabelos e ouvidos. O movimento água se nutre de alimentos salgados e de polpa e cascas escuras, de sabores e aromas amargos. Se cansa quando não se descansa, alimentando o medo e prejudicando a força de vontade. É importante ressaltar que a imensa maioria das mulheres não tem a oportunidade de se preservar diante dos contextos sociais e econômicos de nosso país. O que deveria ser um direito, hoje ainda é luxo. Espero que com esse livro possamos aprender a cultivar formas de cuidado acessíveis e possíveis dentro de nossos diferentes cotidianos. Movimento madeira. Seu órgão e víscera correspondente é fígado e vesícula biliar. No fígado é onde descansa nosso sangue menstrual até que seja a hora de se movimentar. Já viu um fígado de vaca? Não se parece uma bolsa de sangue? Pois é, o nosso também é. Esse órgão é responsável pelo fluxo suave do qi, ou seja, o fluir harmônico e flexível de todos os movimentos de nosso organismo. Esse fluxo suave é quem direciona aos poucos sangue para o útero um pouco antes, durante e pós a ovulação, que é quando o corpo entende que pode se preparar para nutrir o endométrio novamente. A ausência dessa fluidez na distribuição e a deficiência de sangue vão gerar desconfortos por estagnação, como períodos pré-menstruais estrondosos, até infertilidade, ciclos curtos ou longos demais, insônias, dores de cabeça laterais, padrões de calor e umidade no sistema genital, entre outras tantas queixas. O fígado é como a primavera, que traz os ventos para direcionar os caminhos das flores. Dentro de nós, ele venteia os passos do sangue menstrual, a cadência da ovulação e também o escorrer sanguíneo sem dor, coágulos e nós. Durante a gestação, aquele sangue que estava até então se preparando para nutrir o endométrio, começa por volta da 12ª semana a nutrir a placenta, a casa-mãe que permitirá ao bebê se alimentar e respirar até seus primeiros minutos de vida fora do útero. Há muito mais força e funções em nosso sangue menstrual do que já pensamos. No sangue do fígado habita nossa alma Hum, nossa alma etérea, mais um de nossos aspectos imateriais.
O rum, através do fígado, proporciona um movimento para nossa mente de muitas maneiras. A circulação da vida cotidiana que nos permite ter ideias, ter planos, projetos, sonhar com a vida futura, o movimento em direção aos outros nas relações humanas, a coragem de fazer acontecer. Nos permite responder vitoriosamente aos desafios da vida, aos estímulos emocionais e afetivos. É nos movimentos desse sangue que acontece a dança das emoções, principalmente a raiva, para que possamos vivenciá-las sem negar e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de transformá-las em ação e sentimentos promissores para nossa vida, mente e espírito. O movimento do fígado se comunica intimamente com o pericárdio, cápsula protetora de nosso coração, para que cada sensação se encaminhe até seu devido órgão, a fim de ser cuidada, manejada, distribuída e harmonizada. O movimento madeiro nutrido nos dá o leme para navegar em tempestades, para cima e avante, com a coragem de uma guerreira. É a flexibilidade de uma raiz que dá sustento à terra e se escorre como cobra para achar água. Planeja e executa, mas, frente a possíveis obstáculos, se reorganiza em resiliência para compor o inesperado. Movimento fogo. Seu órgão e víscera correspondentes são coração e intestino delgado. O coração é responsável pela circulação de nosso sangue e energia vital. É o imperador e governador do sangue, o que comanda as direções. No sangue do coração mora o espírito, conhecido na medicina chinesa como Shen. É uma qualidade de consciência. É onde reside a sanidade e seu companheiro intestino delgado nos dá, a nível físico e emocional, a capacidade do discernimento, separando o joio do trigo, fazendo a última separação do puro e do impuro. Num aspecto imaterial, a qualidade desse movimento nos auxilia a fazer escolhas diante das encruzilhadas, inclusive aquelas que sempre retornam durante ou antes da menstruação ou da ovulação. O elemento fogo é o nosso verão, a capacidade de fazer união, relacionar, expandir, apaixonar-se visceralmente por algo ou alguém. É o movimento que dá clareza mental quando a casa cai. Escute seu coração. Já ouviu isso? Ele está intimamente ligado aos movimentos uterinos, pois coração e útero se relacionam através de um vaso chamado Baomai. Ventre, mente e emoção se ligam diretamente, visto que o coração abriga o espírito, responsável por nossa mais minuciosa percepção, autoconhecimento e capacidade de coesão das diversas partes da psique e emoções. O coração, filho do fogo, se comunica através dos meridianos com a bexiga também. Logo, muitos padrões de calor na bexiga são oriundos do calor do coração também, proporcionando assim casa fértil para alguns tipos de infecções. O elemento fogo acende nossa lenha. Através da expansão da comunicação, nos oferece a capacidade que nos faz circular. Alastra-se, marcando nosso território e repousa no que somos intimamente, na consciência, no palácio interior, no nosso espírito ancestral. O movimento fogo se nutre de sabores e aromas amargos, alimentos de cascas e polpas vermelhas. Capítulo 2. As principais queixas de nosso ventre. Depois que se troca a pele, o que procede a esse desponteio? Talvez a chegada ao lugar mais quente e úmido que se pode achar dentro de si. O mais quentinho e silencioso como o colo de mãe. Talvez o único lugar desabitável do corpo. Inevitavelmente também a capacidade de organizar o mesmo cômodo mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Depois que se troca a pele, desembaçar as lentes, apalpar o possível novo espaço, findar invernos e abrir primaveras entre os dentes é meu desejo para nossos floreios. Acredito que a gente nasce todo dia. Alguns partos com longos pródomos, daqueles que dá tempo de visitar o histórico da vida desprevenida e despretensiosa que nos habita. Depois que se troca a pele, a inebriante pretensão de se demorar dentro chega a galope. É possível reinventar as certezas.
Agora, compreendido como se produz, armazena e movimenta o sangue e como essa condição sistêmica influencia diretamente na saúde ginecológica como um todo, vamos continuar a prosa. Interessante se puder escolher um bom lugar para se sentar, tomando uma boa xícara de chá, abrindo o peito para receber alguns saberes de diversas senhoras que se reúnem ao nosso lado quando estamos famintas e curiosas para destrinchar aquelas doenças que a sociedade moderna rotulou em nós, na maioria das vezes com palavras inacessíveis e tratamento vertical, que afasta o ser vivente da autonomia de conhecimento sobre seus padrões de adoecimento e saúde. Para compreender uma enfermidade, observa-se toda a movimentação, dentro e fora. Sensações, emoções, sonhos, qualidade do apetite e do sono, fezes e urina, a estação do ano, a conjuntura familiar e social daquele momento, as preferências por determinados sabores, ambientes e situações e condições do saneamento básico local. Dessa forma, é possível compreender de forma mais integral aquele ventre que pede ajuda. Importante saber que o que chamamos de doença é, para a visão ecossistêmica, uma oportunidade de o corpo rastrear caminhos de autorregulação e novas paisagens. TPM e cólicas. Gosto de dizer que pode ser tensão pré, perante ou pós-menstruação. Conhecida como tensão pré-menstrual, esse padrão tem o costume de nos acompanhar em alguns ciclos. Para algumas pessoas, uma companhia já conhecida. Para outras, uma visita inesperada e por vezes insistente. E para outras acolá, uma feiticeira que revela sombras não tão desconhecidas assim e deixa lampejos para um futuro próximo. A TPM não pode ser considerada uma fase do ciclo, pois ela é uma desarmonia deste, e não algo que necessariamente tenha que acontecer para marcar o início de um ciclo. No período pré-menstrual, que acontece normalmente por volta de uma semana antes da descida do ciclo, o corpo está a movimentar o sangue do fígado para o útero, formando uma espécie de cama que chamamos de endométrio. O transporte desse sangue, que deixa uma espécie de vazio no fígado, pode nos trazer alguns acontecimentos. Esse trajeto é um dos movimentos mais perceptíveis do ciclo. Nesse hiato até o sangramento, muitas memórias e entendimentos podem vir à tona como uma espécie de bússola para se autoconhecer, acompanhados de sintomas físicos de que algo caminha para se esvaziar. Por isso, é importante manter esse sangue do fígado sempre suficiente, para que quando ele tomar seu rumo para preencher o endométrio, não haja tanta deficiência. Existem duas principais espécies de TPM, TPM e Yang. O sangue é o aspecto yin do fígado, é a caminha que o preenche. Ele é quem segura o yang, para que ele possa se movimentar de forma efetiva em suas funções, sem parecer furacões. Se esse sangue se esvai e ainda é deficiente, o que nos sobrará? Um yang sem morada, sem chão para dar impulso, uma sensação de calor assoberbado que perturba sono, raciocínio, comunicação. Cólicas, coágulos e dores de cabeça durante o sangramento. Essas queixas são bem típicas de deficiência de sangue de fígado com subida de yang, que podem se manifestar tanto na pré-menstruação como no durante e ou no pós. TPM-IN. O sangue é produzido inicialmente lá no nosso elemento terra, pelo baço, pâncreas e estômago, se lembram? Pois bem, ao mesmo tempo que nosso sangue está se esvaindo do fígado para o útero, nosso baço recebe a informação de que precisa produzir mais sangue para o nosso estoque. É da raiz que o trabalho tem que ser bem feito. Então, quando acontece a descida de nosso ciclo, se o nosso baço não estiver nutrido bastante para segurar esse rojão, virão algumas queixas. Como o baço também é responsável por transformar o nosso alimento em sangue e energia vital, e ainda trabalhar para que não haja umidade, meleca, muco que sobra do que não foi transformado, ele se sobrecarrega com tantas funções nesse período, deixando assim algumas das tarefas por fazer e normalmente sem essa transformação da umidade, o que vai acontecer? Dores de cabeça na parte frontal, peso nas pernas, sensação de nuvem na cabeça, melancolia, cólicas sem pontadas, mas intermitentes, cansaço físico e esgotamento mental.
Essas queixas são bem típicas de deficiência de Qi e Yang do baço. Candidíase. Essa criatura, presente na vida da maioria das mulheres, às vezes é tão persistente que vira até uma lenda. De onde vem, por que vem, quando vai embora? Candidíase é uma espécie de padrão de calor-umidade que acontece na região da genitália. Também é comum acontecer no mamilo na época da amamentação. Ela vem quando há desequilíbrio no habitat natural, de forma que o calor e a umidade sejam convidativos para a proliferação desequilibrada do fungo, que a princípio é um guardião protetor. Lembra de nosso fígado, que faz parte do elemento madeira e que é o órgão responsável por manejar ações no ventre e as possíveis emoções vindas dessa movimentação? Pois é, o meridiano desse órgão faz trajeto em nosso ventre, mais especificamente na área genital. Uma boa parte dos padrões vaginais são oriundos de desarmonias desse órgão e seus diferentes ofícios. O sentimento de frustração e raiva, principalmente ligados ao que aprendemos como masculino, juntamente com uma alimentação úmida, gordurosa e fria, abrem alas para o fungo da candidíase sambar na nossa maravilhosa flora. É a combinação perfeita para que ele se sinta em casa para se multiplicar: calor e umidade. Nossa vagina e nosso ventre são como um rio que corre água sem parar. Nos lubrificamos, menstruamos, gozamos, parimos. Toda essa umidade, que é natural e sadia, pode ser a casa para que a candidíase se instale. Mas como isso acontece? Lembram que nosso baço é responsável pela transformação da umidade em nosso corpo? Quando ele está em deficiência e não consegue fazer esse serviço, essa umidade que fica acumulada pode se juntar à parte mais úmida de nosso corpo, o ventre e vagina. Como o baço pode ficar cansado assim a ponto de não cumprir suas tarefas? Quando ele e o estômago não recebem calor o suficiente para transformar, quando ingerimos alimentos e líquidos frios e frescos sem antes esquentar o estômago, quando abusamos do leite e seus derivados, quando nos alimentamos de muita massa e congelados. Então, junta-se um processo emocional com uma baixa imunidade e um descuido da alimentação, faz-se o palácio perfeito para a cândida reinar. É interessante pensar que o fungo se prolifera porque pede vida, porque anseia por movimentação. Então é imprescindível lançar o olhar para essa região com carinho e pensar nas relações íntimas, na saúde e na qualidade delas. As relações afetivas sexuais têm sido espontâneas e proveitosas? Você se sente contemplada, respeitada e cuidada? Muitas vezes, a ambivalência contida na relação altera a nossa autopercepção dos nossos reais desejos e necessidades, nos deixando vulneráveis, o que, consequentemente, altera as preferências alimentares, a imunidade e a capacidade de se acolher e cuidar. A candidíase também é o fruto do uso abusivo de calcinhas e absorventes sintéticos, roupas que abafam a região no dia a dia, biquíni molhado por longo período. Esse fungo se prolifera quando há estagnação por calor e umidade na área atingida, mas também nos nossos espaços invisíveis e imateriais. Calor que tira a sanidade, umidade que nos paralisa, em relações íntimas, de trabalho, de família. Ciclo irregular. Vimos mais acima de onde vem o sangue que escorre pelas nossas pernas todo mês. Quando esse nosso mestre começa com uma indisciplina ao nos visitar, em algum lugar do percurso tem pedra impedindo-o de caminhar. Bom, são muitas as possibilidades. Podemos começar relembrando quando a menstruação começou a ficar irregular. O que estava acontecendo? Como estava a alimentação? E o seu interior? Qual emoção estava mais presente nessa época? Como estava o ritmo de vida como um todo? Sem tempo irmã ou aquele tempo dilatado? Quando o ciclo fica irregular, em alguma etapa o sangue está sendo prejudicado, seja em sua produção inicial, quando o baço, pâncreas, rins e as suas substâncias responsáveis pela produção do sangue menstrual estão em deficiência, seja na sua ida para o fígado, onde fica armazenado, seja na descida para o útero ou ainda a qualidade de descamação do endométrio para o canal vaginal. A irregularidade do ciclo, na visão ocidental, está ligada também à síndrome dos ovários policísticos e ainda problemas na hipófise. Não menos importante, é importante se lembrar que, sem ovulação, não há menstruação. Para regularmos o ciclo, sugerimos a ele que possa ovular com qualidade. Para que isso aconteça, é necessário que haja sangue o suficiente que faça o organismo entender que tem potência para forrar o endométrio. Os rins devem estar bem nutridos,
pois eles ditam o início e o fim dos ciclos como um todo, através das descargas hormonais pela visão ocidental. Dessa forma, movimento e água saudável protegem a necessidade do corpo de ovular. Sem rins fortes não se faz morada de embrião, mesmo que esse não seja o desejo. Não há produção e amadurecimento de folículos. O ciclo irregular, assim como outras queixas, não se estende apenas ao ventre. Ele comunica com a saúde da grande maioria de órgãos e vísceras, pois ovular e menstruar são partes indissociáveis de um organismo regulado. Ovários policísticos. Como nós já pudemos perceber, a umidade e a estagnação da circulação em nosso ventre, alinhadas à desarmonia das emoções e alimentação, nos trazem algumas queixas bem comuns. Quando digo desarmonia das emoções, não estou falando da oscilação delas, pois vendo que somos cíclicas, somos como uma maré. É esperável e saudável que as emoções dancem, se desenrolem, se estiquem até que sejam percebidas, acolhidas e transformadas. Nossos ovários são os guardiões de nossas sementes. São eles que liberam os óvulos para tomarem seu rumo e fazerem seus trabalhos, nos proporcionar saúde menstrual e equilíbrio hormonal. Eles precisam de fluidez para trabalharem e necessitam que o Qi do fígado e os movimentos de nossos rins estejam em harmonia, para produzirem e excretarem hormônios para transformarem e evaporarem os fluidos de nosso aquecedor inferior, o ventre. Quando isso por algum motivo está falho ou debilitado, os ovários vão trabalhando com deficiência, o que gera calor por esforço para trabalhar, umidade e massa, que são os cistos. Tudo isso, juntamente com uma alimentação rica em carboidratos, congelados e açúcares e ainda a exposição ao frio nos pés e na lombar, principalmente nos períodos de menstruação e pós-parto, é um prato cheio para a meleca. Cistos são pequenos mucos não transformados. É importante saber que nem todo sintoma que faz parte da síndrome de ovários policísticos é de fato um diagnóstico. Para chegar a uma conclusão da existência da SOP, síndrome do ovário policístico, é necessária uma minuciosa investigação a partir de exames clínicos e de imagem. Será preciso rever hábitos e iniciar mudanças por meio da alimentação, exercícios físicos e conhecimento de seu ciclo. Observar padrões primários e secundários que sugerem que a ovulação está prestes a acontecer ou já aconteceu. Quando se inicia um tratamento, pode ser que aconteça logo nos primeiros meses a volta da ovulação, o que vai desencadear uma menstruação, caso não tenha havido concepção. Por isso, mais do que remediar sintomas, é importante começar a compreender como acontece o ciclo e ativar o fino olhar para os padrões. Isso nos aproxima de nós mesmas e facilita, portanto, a nossa capacidade de entender nossas necessidades e alterações ao longo dos meses. Esses polêmicos cistos, que se alojam nos ovários, precisam se diluir, desobstruindo assim o fluxo suave que é necessário para a ovulação acontecer. Capítulo 3. Ciclos e ventre. Primária, como quem pariu o mundo. Primeira, como quem adubou o chão de sangue e suor. Senhora do Ori, saudando existências transitórias. Seria ela um pedaço da minha carne? Uma partícula arrebatadora que desenha a minha origem? O abraço que bendiz a vida? Talvez o berço para onde se deseja voltar quando faz frio dentro. Primária como o barro e a serpente sem pecado. A que rompe tratados, trai os mitos e se alarga no chão como fruta da terra, sem dívidas e tão pouco recompensas. Primária, como quem não pede licença para existir, como quem derruba da bandeja a moral que sufoca e segue vestindo corpos e suas primorosas subjetividades. Quero um pedaço dela para sempre dentro de mim, não na beira nem à margem, mas no centro de mim. Gestação. Onde vêm as mães, que nem primavera, quando em sua máxima potência faz brotar toda flor, deve ser a concepção. É tão prazeroso, realizador e misterioso fazer amor que viemos assim, com ou sem amor. É tanto prazeroso, realizador e misterioso fazer amor que não é possível que não tenha sido colorido, que eu não tenha dançado e aceitado o momento da minha concepção. Tinha som de foguete. É tão prazeroso, realizador e misterioso fazer amor que sugere a germinação,
o impulso criativo, a fagulha divina que gera um novo ser. É tanto prazeroso, realizador e misterioso fazer amor que respiramos para sempre o cheiro inebriante da fusão que nos compôs e nos pariu. Suor, sangue, sal da vida. É tanto prazeroso, realizador e misterioso fazer amor que depois de ser a própria terra para um broto se realizar, bendigo a oportunidade de ser um dia semente e um dia a terra, mãe. Órgão extraordinário. Casulo quente de onde todos nós viemos. Nesse espaço interno, onde acontece a menstruação, pode ser também o receptáculo para uma nova vida. É onde germina, cresce e se fortificará um ser que agora habita esse músculo involuntário, pulsante e firme. Depois da concepção, que é a união entre yin, óvulo, e yang, espermatozoide, é quando brota a semente, onde está toda a nossa herança ancestral, nosso Jing. Essa semente contará com o alimento da mãe para que possa terminar de crescer. O útero é, então, a máxima expressão da terra nessa ocasião. Acolherá e alimentará através da mãe placenta o órgão que coliga o binômio mamãe e bebê. Toda a nossa água celestial, nosso sangue menstrual, será destinada à formação da placenta. Rins doarão seu abastecimento para o desenvolvimento do bebê. Gastaremos parte da nossa poupança de saúde ancestral na gestação. Nossos rins se responsabilizarão em produzir a bolsa das águas, líquido amniótico. E também, junto com as funções do baço, irão fechar o colo do útero, para que se garanta que o feto fique em seu abrigo pelo tempo adequado até seu crescimento, sem riscos de parto prematuro ou abortos espontâneos, por exemplo. No primeiro trimestre da gestação, é comum as mulheres se queixarem de muito cansaço, sono e enjoo. Nessa etapa, nosso organismo está sendo bombardeado de novas informações e demandas físicas e psicológicas. Nosso elemento terra precisará produzir mais sangue. Com isso, suas outras funções, como ajudar o corpo a transformar os alimentos para que não se gere muco, ficará como segunda opção. Então, virão espécies de padrões de deficiência de Qi e Yang do baço pâncreas. É como se o corpo estivesse trabalhando triplo e o consumo de sangue passasse na frente das outras funções. É comum que haja anemia quando a produção de sangue não é o suficiente. É um trimestre que pede repouso. Existe uma necessidade fora do comum de digestão mental e aceitação das mudanças rápidas e bruscas que acontecem. Podemos dizer que seja o nosso outono-inverno, um momento de vida, morte e vida, que sugere esse renascimento interno. Emoções à flor da pele, aceitação e negação. Uma fase de adaptação em que todos nós passamos quando chegamos nos ventres de nossas mães. É comum mistos de alegrias, tristezas, desesperos e esperança. Importante acolher as ambivalências dessa fase, pois mesmo com um bebê desejado, o início de uma gestação move estruturas psíquicas que até então estavam estáveis. É um momento desafiador. Se alimentar de verdes escuros, refeições quentinhas com raízes e tubérculos pode auxiliar no aterramento do movimento terra, facilitando inclusive a memória, que também fica desgastada nesse período. No segundo trimestre, o barquinho já está em alto mar. A semente vingou, o solo está fértil e o crescimento vai de ventre em polpa. É o momento primavera-verão. Desfrutamos do que floresceu, sentimos o calor que faz uma vida crescer. O cansaço diminui um pouco. Às vezes, os enjoos vão embora e começamos a sair da caverna. Momento de percorrer mais da metade do caminho, de quase vislumbrar a paisagem remota que é o parto. Ainda falta tempo para ancorar o barco e escolher o lugar onde acampar para parir. Mas agora é possível planejar, descansar na demora e aproveitar o viço da pele, dos cabelos, das unhas. A libido é algo que varia de mulher para mulher. Importante cuidar disso com carinho, pois todo o sistema gravídico é também parte da nossa sexualidade. Chegando no terceiro trimestre, a velocidade vai diminuindo. Os braços e pernas estão se cansando de remar. A semente está de fato enraizada e fará seu movimento de expansão e nascimento. Chegamos à terra. Escolhemos o local onde armamos nossa tenda, nosso ninho, onde vamos dar à luz. Retornaremos ao movimento outono-inverno. Sentiremos mais necessidade de recolhimento. As sombras, os medos e as dúvidas também retornarão.
Nosso corpo fará inteligentemente um reservatório de líquidos, os inchaços de onde será nossa fonte que nos alimentará, compensando todos os líquidos que doaremos no trabalho de parto e amamentação. É chegado o movimento das águas, que uma hora se romperão, dando passagem, abrindo ala, anunciando a chegada. Nas últimas semanas de gestação, todos os nossos elementos estão trabalhando em comunhão, em equilíbrio. Nossos rins, água, vão determinar junto ao bebê o momento ideal para o início do nascimento. Pulmões do bebê maduros, nosso pulmão descongestionado, descendo o ti para os rins. Nosso fígado madeira vai liberar tensões, trabalhar flexibilidade física e mental, estimular coragem e ancorar sangue para a grande tromba d'água acontecer. Nosso coração, fogo, vai cuidar de trazer maleabilidade e racionalidade para que possamos acessar nosso instinto mais primitivo e possamos mergulhar com consciência no próximo passo da jornada. Nosso baço, terra, irá fortalecer nossos músculos e mente, deixando-nos presentes e firmes. Vai balançar nossa estrutura como um terremoto. Nosso pulmão, metal, vai nos levar para dentro, para então ir para fora. Vai ancorar nossa alma, pó, que alimentará nosso rebento nos primeiros meses de vida. Nessa reta final, memórias corporais vêm à tona. Uma grande lavagem de escadaria interna. Lágrimas e fortalezas se unem num abraço para essa mulher. Chegamos na beira do portal. Todo o repouso acontecido desde então começará a se movimentar, lentamente, como qualquer fenômeno da natureza vai dando seus sinais de chegada. Armamos nossas tendas, nos recolhemos na grande fonte fecunda e inesgotável e aguardamos o momento de nosso parto, nosso renascimento, nosso espaço de vida, morte, vida. Parto. A primeira vez que vi um parto, eu estava estagiando como técnica em enfermagem em Águas Lindas do Goiás, em 2007. Uma mulher, moradora das calçadas de lá, andarilha de mundos, chegou literalmente parindo no corredor do hospital. Rolou um desespero da equipe. Hoje entendo que sem a menor necessidade. O neném nasceu e imediatamente o enfermeiro cortou o cordão, que hoje entendo que sem necessidade. O bebê estava ótimo. E o sangue que ainda pulsava lá espirrou e uma gota caiu dentro do meu olho. Dentro do meu olho. Eu precisei tomar vários remédios, até que os exames de sangue da mãe parida ficassem prontos. Eu lembro que o medo que eu senti tinha calor e um som de coragem. Eu tinha visto uma vida nascer. Parto e nascimento. Alguém nasceu e pariu. Depois desse, eu vi mais alguns no estágio, e a cada um deles eu vivia a adrenalina do sangue quente entrando no meu olho. Eu fui contaminada pela fagulha geradora de força que se apresenta quando o tempo para. Quando o neném nasce, o tempo escorrega. Um broto respira, a terra toda se reorganiza. A realidade cruel dos corredores deve ter lá seus guardiões. Deve ser o povo da rua, o povo das encruzilhadas que derrama sangue todo dia em lamento e louvor, rogando pelo mínimo de glória para sobreviver. Parece que nunca mais esse sangue saiu de mim. Sangue no olho, uma espécie de amuleto, para tudo um quanto que exige peito para correr em campo aberto. Antes de Ângelo desmamar, eu sonhei com uma cobra coral toda enroladinha no meio da sala. Na medida que ela se desenrolava devagar, ia se transformando nele, e ele saía correndo para o quintal, onde tinha os remédios na terra. Era hora do ouro líquido retornar para mim. Meu sangue, em forma de leite, se reorganizar para me nutrir, me dar sangue no olho. Uma passagem, como tantas. Quem sangra tem a oportunidade de viver. A mesma cobra se aparece em outras passagens, que só com sangue no olho eu passaria. Acho que fui batizada nesse dia do parto. Eu não tive mais medo de sangrar, nem de morrer. Já tive. Pensei em escrever uma carta para os meus, mas lembrei que já nos contaminamos de suor, amor, lágrima e sal, ocitocina e presença. Sangue é oferenda para brotar vida. Assim como passamos longos meses até que nosso fruto se fortalecesse e ficasse pronto para então chegar aos nossos braços, o trabalho de parto também tem suas fases e seu tempo. O colo do útero há de se preparar e amadurecer, assim como o colo do peito há de fazer no pós-parto. Como uma onda do mar que cresce, chega ao seu máximo pico e desce, o trabalho de parto tem suas marés. Como um vulcão que entra em erupção e como o momento em que fazemos amor, o trabalho de parto tem seus ápices, seus hormônios, seu início e seu fim. É um importante rito de passagem para quem vai parir e para quem vai nascer.
A seguir, vou destrinchar as principais fases do trabalho de parto. Pródromos. Nem toda pessoa passará por esse evento. Algumas irão direto para a fase ativa ou latente. Os pródromos não são absolutos em todas. É um acontecimento que pode ou não ocorrer e que não podemos prever. Esse movimento pode acontecer entre a 37ª e 42ª semanas da gestação. A medicina chama de pródromos o que pode sugerir o início do trabalho de parto. O que seriam eles? É como se fosse o vento que anuncia a chuva. É hora de recolher as roupas do varal, fechar as janelas ou se preparar para tomar um belo banho de chuva. Os pródromos se apresentam normalmente com cólicas e contrações irregulares. É um período em que o corpo ainda está se preparando para a grande caminhada. Nada tem irregularidade. As contrações vêm e vão. Algumas doem, outras nem tanto. Podem durar horas e até dias. Pode haver perda de tampão ou não. Perceba que é tudo muito imprevisível. É o tempo que cada mulher pode necessitar para se acostumar com o novo e preciso turbilhão que o corpo vai passar. É importante se alimentar, descansar e não criar expectativas. Tomar um banho quente, fazer um escalda-pés, receber uma massagem, uma acupuntura, tomar um chá. Tudo com o intuito de relaxar, distensionar. Não há necessidade de induzir, ativar um movimento que ainda não se revelou. Se for para o trabalho de parto engatar, ele vai engatar a partir da não tensão, do relaxamento. A maioria das vezes existe uma pressão externa e interna para que se acelere essa etapa. Seria violento interceder num momento de preparo como esse. É como quando preparamos um alimento que tem suas etapas. Se atropelamos alguma, a outra será prejudicada. Já assisti a muitas mulheres se cansarem ao final do trabalho de parto por passarem por um pródromo com muita ansiedade, o que é absolutamente comum. Então, se você acompanhar uma gestante ou você mesma for uma, lembre-se que é apenas o início. Descanse, respire, tome um banho de folhas, assista um filme gostoso, prepare um alimento, acenda uma vela, faça amor, se não tiver bolsa rota, e seus rezos se assim desejar. Esteja nesse espaço de tempo observando calmamente o andar da carruagem. Os pródromos podem ser a correnteza calma de um rio. É assobio de anunciação de algo que se aproxima, mas não sabemos quando. É uma introdução ao parto e momento de exercitar confiança e paciência no tempo. Fase latente e ativa. Começou a chover. Os pingos já estão engrossando e é preciso achar uma cobertura ou escolher tomar banho de chuva. As contrações estão mais fortes e o intervalo entre elas vai ficando mais próximo. A mente tende a ficar mais quieta, pois o movimento é incisivo e nos chama para dentro. Não tem mais como voltar. O barco já está em alto mar. As contrações agora vêm num ritmo, como ondas. Iniciam, vão ao seu pico e decaem. Entre uma e outra, descanse, feche os olhos, escute seu coração, seu corpo, sua respiração. O corpo vai sinalizar posições de conforto, lugares e pessoas de apoio. O descanso numa suposta loucura. A fase latente normalmente acontece até os 5 centímetros de dilatação, onde a dor é supostamente mais suportável. Ainda há uma espécie de comportamento ambivalente. Quando vem a contração, feições e sons de dor. Passada a contração, conversas, sorrisos, extroversão. É possível perceber que nessa fase ainda há uma interação mais racional também. A fase ativa normalmente caminha como um caminhão ladeira abaixo, sem freio, depois dos 5 centímetros de dilatação. Cada parto é um parto, não existem regras. Esse fenômeno da natureza é o mesmo para todas nós, mas como cada uma vai passar por ele, é que será diferente e terá a ver com inúmeros fatores: emocional, físico, sua história de vida, história com esse bebê, pessoas no ambiente, situação socioeconômica do local de parto, dentre outros. Dada a largada da fase ativa, o desafio aumenta, pois cada contração tende a ser mais forte e elas também aproximam a chegada do nosso bebê. O movimento fogo e madeira se apresenta. É a hora da expansão, do máximo calor de nossas emoções, das transmutações que acontecem entre coração e útero. Quanto maior a dilatação, talvez maior seja o medo ou a vontade de desistir. Calma,
Vamos atravessar. Nossos órgãos e vísceras estão trabalhando em conjunto, nos auxiliando na travessia. Sangue quente em movimento, músculos fortes e sem tensão para dilatar, peito aberto, mente em processo de repouso, ação a partir dos anseios e instintos mais animais. Dói, mas vai passar. Fase expulsiva. Dilatação total. Colo apagado. O útero está de fato expulsando e o bebê está para entrar no canal vaginal. Naturalmente, o corpo faz o movimento de empurrar para baixo, como a vontade de fazer cocô. É importante que faça força apenas quando o corpo sinalizar. É hora de ter os pés firmes no chão, a respiração alinhada com os movimentos. Agora é a hora da passagem. A filha vira mãe. O bebê vai passar pelo estreito caminho do canal vaginal, até que sua coroa se encaixe, esticando ao máximo o períneo. Nesse momento, sente-se o chamado círculo de fogo, o coroamento. A coroa do bebê sente pela primeira vez a temperatura fora do útero. O bebê sai e o melhor lugar para seu descanso dessa jornada é o colo de sua mãe. O cordão umbilical ainda pulsa e as últimas trocas de sangue acontecem para garantir o completo movimento que seu pulmão precisará para respirar pela primeira vez sozinho. Quero destacar que os caminhos do parto nem sempre levarão a um parto natural. Por intercorrências intraparto ou necessidades prévias, por vezes a cesárea será a melhor opção. Não a abordo aqui, pois não tenho conhecimento a respeito do olhar da medicina chinesa para esse evento. O que posso acrescentar é que se você for uma profissional de parto e precisar estar numa cesariana, não tire os olhos dos olhos dessa mãe. Segure em sua mão, acolha suas emoções e garanta um pós-parto o mais confortável e respeitoso possível. Muitas vezes o sonho do parto natural não pode ser alcançado, e isso deve ser manejado sem julgamentos e culpabilização. O parto é um rito de passagem, e independente de sua via, é necessário apoio e cuidados iguais para mãe e bebê, principalmente no pós-parto. Parir é rasgar-se para um novo eu. É o início de uma jornada sem fim. É a abertura de uma cancela misteriosa que aprendemos a lidar dia a dia com o nosso bebê. Parir talvez seja o evento fisiológico mais desafiador do mundo, e por esse motivo é também imprevisível e sem tantas garantias. É um portal entre a vida e a morte e merece silêncio, respeito e acolhimento. Pós-parto. Mãe, hoje eu tô orgulhosa da gente. Agradecer tem que caminhar longe de culpa. Nasci numa emergência, quase à beira da morte, que trouxe tanta vida, pois afinal era meio-dia. Ponteio do sol no mês de Sagitário. Foi um relâmpago mesmo. Talvez por isso até hoje você pense em mim antes de dormir. Rebelde com causa foi nosso amor. A senhora teve a glória de parir Emanuel, o masculino mais harmonioso que já conheci nessa vida. Irmão, eu te amo. Hoje eu tô sangrando. Sangrei na terça de carnaval. Minha cara, nossa cara. Você é a mulher mais subversiva, inteligente, autodidata, engraçada, cheirosa e autêntica que eu conheço. Sinto até hoje o cheiro que fica no banheiro quando você termina o banho e eu vou pro quarto te ver se vestir. Me doutrinou na esquerda. Acho que foi o ovário esquerdo que liberou seu óvulo para eu chegar. Sem igreja, muito samba e gritos. Enquanto minha tia, minha mãe pequena, cozinhava comida de santo e rezava as plantas de nosso quintal. Fui regada por vocês. Hoje eu tô emocionada por você, mãe. Quando o Ângelo nasceu, a primeira coisa que falei depois de beijar ele foi: chama minha mãe. Você já estava lá, não foi embora. Se hoje eu enxergo além, foi pelos seus olhos verdes, mãe. Seus olhos que me olharam a primeira vez que eu nasci. Eu nasço todo dia. Mãe, a senhora me contou uma vez que chamava meu nome Mariana desde os 7 anos de idade. Que todas as suas bonecas no interior do Maranhão se chamavam assim. Mesmo assim, foi difícil nossa passagem. Foi uma luta bonita vingar em seu ventre e nascer. Eu lembro, tinha som de foguete e gosto de sal. A senhora foi muito forte, quase sozinha, mas muito bem acompanhada de si. Eu sinto como se ainda me escondesse nesse lugar bonito que me gerou, para sentir o calor da vida. Tinha cheiro de planta e simpatia de minha avó, sua mãe. Lá, também me acho e respiro o lampejo promissor que me deu vida. Recebi a visita da Isabelle Araújo, para fotografar minha intimidade. Foi pra gente e eu nem sabia. A Isa compartilhou seu parir e nascimento de Jorge comigo. Eu bebi dessa fonte mais uma vez. Nanã guarda todo o nascer. Mãe, deu certo. A terra toda que você e todas as nossas pisaram me sustenta. Eu te amo. O nome dela é Francisca de Jesus. De Jesus. Nome de promessa.
aquele que nunca apedrejou um ventre. Jesus, eles não sabem nada de você e de nós. Nasceu um bebê e um novo sistema familiar. Recomposição de papéis. Toda aquela aglutinação de sangue e líquidos que antes estavam dentro, agora está fora. Oscilações de sensações perante o desconhecido. Emoções vão de medo à euforia, ou de tristeza à alegria. O cansaço é nítido, inevitável. Conhecemos de fato a exaustão. O nosso corpo vai passar por mais um movimento intenso, a descida do leite. Por volta do 3º ao 5º dia de pós-parto acontece a apojadura. Ocitocina e prolactina se comunicam e proporcionam o jorrar necessário daquele momento. Os mesmos elementos que desencadeiam a menstruação, a gestação e o parto vão agora auxiliar o corpo a produzir o alimento do bebê fora da barriga da mãe. Chamamos o leite materno de sangue branco. Os rins, como guardiões das essências ancestrais, se comunicam com o baço, fígado e coração para então gerar e fazer circular essa espécie de sangue específico do corpo que gera. Socialmente, não fomos preparadas e nem acolhidas para as emoções que vêm depois do parto. A ideia imaculada e romântica da maternidade atravessa nossos corpos e alma, nos afastando da realidade possível, onde o cenário está longe de ser como é pintado pelas lentes ilusórias da sociedade, principalmente a patriarcal e religiosa. Um estado melancólico é esperado por conta das oscilações hormonais, e ele deve ser acolhido pela rede de apoio e pelos profissionais. Com a perda de sangue, líquidos e grande esforço físico, nosso espírito, alma, consciência, Shen, fica solto em sua morada, e nossa alma corpórea, Po, que mora nos pulmões, já não está mais sozinha. Agora existe o binômio mamãe-bebê. Compartilhamos suor, sangue, lágrimas e sensações com um ser completamente dependente de nós. No pós-parto, cuidaremos da mãe para que ela possa cuidar do bebê. Nada de se enxerir nas escolhas dela. Cuidado bom é aquele que não invade. Ela precisará de acolhimento sem julgamento, comida quentinha, muita água, escuro, silêncio, casa e roupas limpas, para que os dois revivam seus tempos de morada no útero e possam se sentir seguros para existir e contemplar a existência aqui fora agora. O pós-parto é um dos desertos da alma. É talvez o momento de maior solidão, que se tornará, quando olharmos de longe, o momento de maior solitude também. Trocamos de pele, seremos para sempre outra mulher. Nosso corpo se abriu e passamos a recolher os pedaços de nossa alma ao longo dos próximos meses e anos. O puerpério não tem uma data exata para acabar. São muitas e diferentes as etapas de contato, vínculo e separação que cada binômio irá atravessar. São inúmeras as angústias e descobertas em si, de paralelo ao desenvolvimento de um amor nunca antes sentido. São memórias enquanto bebê, primeira infância e adolescência que podem vir à tona a partir de comportamento muitas vezes inconscientes. Rejeição? Abandono? Proteção? Medo do vínculo? Dificuldade em fazer contato? Pedir ajuda? Se expressar e se sentir à vontade dentro das vulnerabilidades ali apresentadas? Apoie, não julgue e acolha esse binômio. Ele está aprendendo a existir no mundo. Estudar e se dedicar ao puerpério deveria ser responsabilidade de toda a estrutura familiar e social, de forma que esse momento tão delicado seja vivenciado do modo mais respeitoso e acolhedor possível. Um viva a nossas redes de apoio, mães, avós, avós, tias, tios, amigas, amigos e as senhoras invisíveis que nos visitam incontáveis vezes enquanto cochilamos exaustas no colo do desconhecido. Menopausa. Por baixo da pele tem a gente. Dentro da gente tem um reino e um manto quentinho para nos abraçar. Eu desejo para mim e para quem quisesse desejar. Enterrar a culpa cristã costurada em nossos ventres. Plantar em cima uma muda de gerânio para perfumar as escolhas mais íntimas,
aquelas que se emolduram em forma de segredo. Beber a cachaça de serpente apurada e usufruir do vapor quente que exala quando sentimos prazer de estar onde estamos no momento presente. Eu desejo para mim e para quem quiser se desejar, construir diariamente o edifício da autenticidade, para não se perder com tantas influências e encontrar o chão sólido que sustenta o chão de nosso ofício, nossa fórmula única e intransferível de enxergar o mundo e nele dançar. Desejo pulso que engendra coragem de limitar os espaços nas relações, onde o emaranhado seja rede de pesca promissora e não mais fusões que cegam nossas identidades. Desejo a não segurança de se perceber não tão seguro sempre, porém atento. Tão atenta a ponto de respirar tranquila, rever a rota, alinhavar os sonhos, ajustar as velas e continuar. Insegura, mas também imersa em si. Dentro de si, não se afunda. Desejo a oratória aveludada de poder dizer exatamente aquilo que ecoa do coração, acompanhada de medo ou ansiedade, que a fala se sustente firme, aberta e colorida até o outro, com cheiro de suor, sangue e sal, substratos que nos geram vida. Desejo desejos impalpáveis, daqueles que desenhamos num campo etérico antes de se tornarem reais. Aquela reza silenciosa, bem dizendo a si mesma. Desejo a despedida de saudades que já nos preencheram, abrindo espaço para novas formas de amar. Eu desejo para mim e para quem quiser se desejar, se abraçar sozinha, ouvindo do fundo do peito os gritos de nossas memórias corpóreas que nos enfeitaram até aqui. Fecha-se o ciclo da abundância do sangue. O Tiangui, nossa água celestial, já não será mais produzida e liberada pelo nosso Jing, que reside em nossos rins. A decadência dessa essência se faz lugar. A fonte da fertilidade se esvazia para que o corpo repouse e nutra outros espaços. Centenas de memórias, curas, emoções e histórias repousam agora, dando espaço para a construção de novas formas de se celebrar enquanto guardiã de um útero. É o descanso de uma longa caminhada. Com o esgotamento de Yin, sangue, é natural que o calor prevaleça, se sobressaia e traga o ressecamento das mucosas vaginais, alterações no sono, dores de cabeça e calores, conhecidos como fogachos. Nessa fase, trabalhamos com elementos que nutram esse Yin, para esse Yang ter onde se ancorar, diminuindo os sintomas de calor por deficiência de Yin ou subida do Yang por deficiência de Yin, como chamamos na medicina tradicional chinesa. O sangue que até então preenchia o fígado e endométrio agora se concentra mais no coração, nutrindo o Shen, espírito, consciência e sabedoria. O vaso Baomai, que conecta o coração ao útero, continua com sua função, mas nessa fase, ao invés de auxiliar o pulso de circulação de sangue, ele é veículo nas memórias até ali vividas e repouso da história percorrida, proporcionando que o grande palácio da alma, coração, se preencha de acalanto e sabedoria para o restante da vida. Espaço do vazio. Aqui é para você desaguar suas memórias enquanto bebê, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto ser que pisa na terra. Seus sonhos, dores, amores e tudo aquilo que te engendra vida. Aqui é cama quente para o seu útero falar. Se já gestou, se já teve alguma perda gestacional, se não deseja gestar, se já findou o ciclo menstrual. Escreve aqui, amore, para você mesma, para as mulheres da sua história, para os seus amores e para todas as senhoras que se sentam ao seu lado quando você precisa de colo e amor. Nos amo. Com amor, Mariana. Estudo das ervas, cascas, flores e raízes. Na ciência dos cuidados fui treinado, e agora, entre o meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. O Ali Salomão. A roda de prosa agora está se completando. Com a presença daquelas que brotam da terra para nos curar e ensinar, as ervas medicinais compõem a nossa teia de sabedoria mais antiga. O saber que esteve nas mãos da primeira mulher de nossa linhagem e agora está em nossas mãos. Remexendo com todos os nossos sentidos e emoções, elas chegam para nos contar histórias dos trajetos que elas fazem quando se comunicam com o nosso corpo. Vamos aprender juntas sua propriedade e formas de utilização para cada fase de nosso ciclo. Quando eu penso nas ervas, me parece que há duas asas gigantes que carregam um legado de sabedoria de todas as partes do mundo.
São e foram utilizadas como remédio em milhares de culturas, territórios, comunidades, ocupações, diásporas e etnias nas suas mais variadas formas de resistência. Alimento que contempla os múltiplos movimentos de um corpo que existe no mundo. Urgência e necessidade primitiva que bendiz a comunicação do ventre e o acontecer dos ciclos. Acolhe os impulsos reguladores da ciclicidade. As ervas fazem o colo para o sangue ser gerado e distribuído, como quando céu e terra tudo produzem, alimentam o mundo inteiro. O ofício de plantar, colher e preparar ervas é bússola, oráculo, mapa e bendizer da nossa existência num corpo que sangra. Comunicam, remexem, misturam, costuram. Nos levam para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, lugar fecundo. Ervas são as vacinas que merecemos de volta. Hervaria é uma espécie de retomada do poder popular. Relembrar a capacidade de gerir nossa saúde com os remédios da natureza é nos recolocar no lugar de soberania corpórea. Vamos juntas, pois o caminho fica melhor. Angélica. Angélica sinensis. Angélica é uma planta da qual utilizamos suas raízes. Ela é a rainha do sangue, pois é mestra em produzi-lo. Ela é extremamente tônica, muito utilizada em casos de deficiência de sangue em qualquer fase do ciclo. A raiz de Angélica, por ser um elemento morno para quente, elimina o frio, causador de muitas deficiências. Com esse calor e a sua capacidade de produção de sangue, essa raiz pode ser usada tanto durante como na pré e na pós-menstruação. Com o organismo recebendo a informação que temos uma produção de sangue suficiente, a ovulação é também agraciada e o pós-menstrual será menos cansativo, pois é como se estivéssemos reposto o sangue que perdemos. Formas de utilização. Chás. 1 colher de sopa para 500 ml de água 3 vezes ao dia, de 7 a 10 dias antes da menstruação ou 7 dias após a menstruação. A raiz pode ser fervida por 4 minutos, abafada por 10 minutos. No caso de pós-parto, 1 colher de sopa para 1 litro d'água. Tomar 300 ml uma vez ao dia durante 10 dias. Contraindicações, gestação e hipertensão. Alcaçuz. Glyceriza glabra. Enquanto Angélica é rainha, Alcaçuz é o rei. Ele fortalece e direciona o baço para a missão de produção de sangue. Ele comunica ao corpo que esse sangue irá nutrir músculos e mente. Ajuda a eliminar a umidade, deixando menos trabalho para os órgãos poderem focar na transformação dos alimentos em sangue. Além de atuar nessa harmoniosa parceria com Angélica, o alcaçuz tem capacidade de equilibrar a fórmula escolhida, ou seja, ele harmoniza a toxicidade das plantas da porção e age como comunicador entre uma e outra. É doce e por isso substitui o mel, rapadura, melado para quem não pode consumir chás com açúcar. Alcaçuz também é raiz e, como tal, é tônico e revigora nosso elemento terra. Formas de utilização. Chás. 1 colher de sopa para 500 ml de água 3 vezes ao dia, 7 dias antes da menstruação ou 3 vezes ao dia durante os 2 primeiros dias de sangramento. Pode ser usado também na pós-menstruação da mesma forma que na pré. Ele pode ser usado em forma de banho de pele quando estamos nos sentindo esgotadas mentalmente, sem foco e com ruminação de pensamentos repetitivos. Utilizamos a parte da raiz. Contraindicações: hipertensão, gestação até o 5º mês e diabetes. Algodoeiro. Geosyrium herbaceum. Tenho certeza de que cada um de nós já utilizou um algodão alguma vez na vida, certo? O que ele fazia? Estancava o sangue que escorria, não é? Pois então, a folha do algodoeiro faz exatamente a mesma coisa quando a ingerimos como chá. Essa planta nos auxilia equilibrando o fluxo intenso em qualquer momento do ciclo, tanto durante a menstruação como fora desse período. Como enxergamos o sangramento excessivo como uma forma de calor no organismo, a folha de algodão é parceira nesse processo, pois é uma planta mais fria, logo esfria o calor que faz o sangue esvair, que diminui e colabora para o equilíbrio do fluxo. Ela também atua como anti-inflamatório. Conseguimos compreender esse papel justamente por sabermos que se trata de uma planta mais fria e que as inflamações são oriundas normalmente de calor e umidade. Portanto, o algodoeiro vem para também tratar inflamações genitais e uterinas. Assim como essa planta estanca a hemorragia externa, em forma de banho de pele, ela vai estancar as hemorragias invisíveis da alma,
memórias dolorosas, tristezas profundas e apegos perturbadores. Indicações: fluxo menstrual intenso ou perda de sangue em grande quantidade fora do período menstrual. Pós-parto, a partir do dia 5, como forma de prevenção de inflamações e infecções, ou caso o sangramento pós-parto não esteja diminuindo como o esperado. Infecções, inflamações vaginais e uterinas. Formas de utilização: chás. 1 colher de sopa para 500 ml de água 3 vezes ao dia, 7 dias antes da menstruação, ou 3 vezes ao dia durante a menstruação, caso o fluxo intenso continue. No caso de pós-parto, 1 colher de sopa para 1 litro de água. Tomar 300 ml 2 vezes ao dia, caso tenha sangramento excessivo, diagnóstico médico ou infecções. Banho de assento. 5 dias seguidos antes da menstruação. Em caso de infecções e inflamações vaginais ou uterinas, 7 dias seguidos. Verificar melhora. Contraindicações: gravidez. Artemísia. Artemisia vulgaris. A artemísia, que homenageia a deusa Ártemis, é uma planta revestida de magia e mistério. Era fumada antigamente pelas parteiras como forma de comunicação com o mundo espiritual. Ela dava direções e informações importantes para os processos de parto. Essa erva poderosa e feminina tem o poder de movimentar o sangue quando este estiver estagnado, quando o ciclo está desregulado e houver a sensação de inchaço na barriga. Ela também é utilizada pelas parteiras no fim da gestação, a partir de 40 semanas, para aquecer o corpo e induzir contrações, de forma que o corpo comece a se movimentar para o parto. Independente de quando usá-la, a artemísia chamará a força da mulher selvagem, trazendo memórias e movimentando sonhos, dores e amores. Como a força da guerreira, a artemísia vem movimentar o sangue, o ventre e desobstruir as camadas do que não conseguimos soltar. Ela estimula a ovulação, a fertilidade e a libido. Indicações: ciclo irregular com sensação de peso, inchaço na barriga, menstruação com coágulos, ausência da menstruação por falta de ovulação, parada de progressão do trabalho de parto, só se já estiver ativo, baixa libido, necessidade de conectar e desobstruir memórias antigas de nossa linhagem feminina, tomar chá antes de dormir ou fumar. Formas de utilização: chás. No caso de menstruação irregular ou ausência total dela, 1 colher de sopa para 500 ml de água 3 vezes ao dia. No caso de menstruação dolorosa e coagulada, 1 colher de sopa para 500 ml de água 2 vezes ao dia. Durante a menstruação, tomar no máximo 3 dias. No caso de parada de progressão do parto ativo, 1 colher de sopa bem diluída em 1 litro de água, dar aos poucos ao longo de 1 hora. Banho de pele. No caso de preparo para o parto, pode tomar 3 dias seguidos antes de dormir. No caso de parada de progressão do trabalho de parto ativo, dar um banho de pele e esquentar bastante o ambiente, em seguida oferecer o chá. No caso de querer acessar memórias ou revelações a partir dos sonhos, tomar o banho antes de dormir, seguido de 1 xícara de chá de no máximo 500 ml. Banho de assento. No caso de menstruação irregular, fazer durante 5 dias seguidos. No caso de menstruação dolorosa e coagulada, fazer o banho de assento morno, nunca quente demais, por 15 minutos. Contraindicações: gestação. No caso de usar no fim da gestação, apenas com orientação profissional. Pessoas com sangramento excessivo, dengue e pós-cirurgias. Alecrim. Rosmarinus officinalis. Esse bonitão favorece o movimento fogo no nosso organismo. Ele auxilia na circulação do sangue do coração, garantindo assim que esse sangue impere no nosso sentir, pensar, distinguir e fazer escolhas conscientes. Alecrim também vai ajudar naquela sensação de peso nas pernas durante a menstruação e também naquele tipo de pensamento aéreo que pode acontecer na pós-menstruação e também na falta de concentração. O bonito também é bem-vindo no meio do trabalho de parto para gerar força e coragem. Ele também colore a paisagem da tristeza em dia de pré-menstruação. Indicações: falta de concentração, peso nas pernas durante a menstruação, melancolia pré-menstrual, meio do trabalho de parto. Formas de utilização: chás. 1 colher de sopa para 300 ml 2 vezes ao dia, pós-menstruação ou quando perceber falta de concentração e pensamentos desorganizados. Escalda-pés. Fazer quando sentir falta de circulação nas pernas. Pode fazer durante o trabalho de parto para estimular força e coragem. Banho de pele.
Fazer de preferência pela manhã, quando precisar de foco e atenção e organização dos planos e pensamentos. Contraindicações: gestação até o 5º mês e hipertensão. Arruda, Ruta graveolens, planta de poder e proteção, de aroma intrigante, desatadora de nós físicos e espirituais. A nível físico, é uma arrebatadora de estagnações, como aborto retido, endometriose que causa dores intensas, possíveis infecções pós-parto e menstruação coagulada. Alimenta o movimento madeira, fígado e vesícula biliar. Em algumas tradições brasileiras, diz-se que ela é guardiã do sangue menstrual, do pós-parto e da placenta, quando a usamos em forma de banho para celebrar esses momentos. Ela engendra e dá pulso aos sonhos e planejamentos. É uma erva boa de se ter em casa e cuidada por uma mão só. Ela é de muita importância em forma de banho de pele para mulheres que passaram por partos violentos e traumáticos, trazendo proteção a esse binômio que agora respira junto. Gosto de dizer que ela é uma senhora, e é para se usar em casos extremos, pois sua varredura é profunda e deve-se saber bem quando e por que usá-la. Indicações: aborto retido, endometriose que causa dores e coágulos intensos, prevenção de infecção pós-parto, parto violento, induzir pulso aos planejamentos. Forma de utilização: chás. Em caso de endometriose com dores intensas e coágulos, 3 ramos frescos para 1 litro de água. Tomar 5 dias antes da menstruação, ao longo dos dias. Para aborto retido, 5 ramos frescos para 1 litro de água durante 7 dias. Para prevenção de infecção pós-parto, deixar um ramo descansar em 1 litro de água numa garrafa de vidro no sereno, da noite para o dia. Tomar 1 copinho de cachaça por dia, até acabar. Indicado para pós-parto onde ocorreu risco de infecção, como por exemplo bolsa rota com toque vaginal. Banho de pele. Tomar em dias em que é preciso coragem para realizar os planejamentos. Banhar a uma mulher no pós-parto onde o parto foi desrespeitoso e violento. Banhar após menstruação difícil. Contraindicações: sangramento excessivo, hipertensão e gestação. Barbatimão, Stryphnodendron adstringens. Uma casca que enxuga, cicatriza e fecha feridas abertas, tanto físicas como emocionais. É importante ressaltar que o uso dela nos primeiros dias de sintomas agudos pode não ser tão interessante, pois ela gera calor, prejudicando o possível processo inflamatório. No meu estudo e prática, costumo inseri-la a partir do 2º dia de tratamento. Ela é bem-vinda em lacerações pós-parto, fissuras vaginais, candidíase e também casos de herpes. É preciso cuidado ao usar no pós-parto. Se houver pontos, é necessário deixar que eles desinchem primeiro e lembrar que em time que está ganhando não se mexe. Muitas vezes não será necessária nenhuma intervenção para esses casos. O chá dela é bem indicado para colocar nos absorventes pós-parto, mas isso caso a cicatrização esteja demorando, passando de 10 dias. Em banho de pele é uma cápsula protetora da sexualidade e da abertura que nossa alma dá ao se relacionar. Importante usar após relações traumáticas que trouxeram ferimentos no coração. Outra coisa importante é que seu uso excessivo pode afetar nossa flora e lubrificação naturais. Então, sabonetes, cremes e óleos de barbatimão, muitas vezes usados como preventivos, vão mais prejudicar do que ajudar. Barbatimão fecha ferida aberta, mas ela precisará de outros elementos que auxiliem no processo de desinflamação. Vamos entender mais na frente com o estudo de outras plantas. Indicações: infecções vaginais, herpes, candidíase, cicatrização pós-parto difícil, pode usar na cicatriz da cesariana também em forma de compressa fria, traumas relacionados a relações afetivas sexuais violentas. Formas de utilização: compressa fria local nos casos de candidíase, herpes e outras feridas e infecções. Banho de assento para os mesmos casos acima. De morno para frio, nunca quente demais. Banho de pele pós-relação que machucou algo dentro, fisicamente ou emocionalmente. Contraindicações: não pode ser ingerido. Evitar o uso local em feridas expostas. Não utilizar como preventivo. Cascas de limão. A casca de limão é elemento primordial para o movimento madeira, onde ela promove o fluxo suave do Qi, energia vital, de todo o organismo, mas principalmente no útero. Ela despenteia os cabelos, ventando as agonias que fazem nós,
desatadora de coágulos e cólicas. Se imaginarmos agora o aroma da casca, é possível compará-la com o frescor de uma brisa suave e é assim que ela se apresenta quando é cuidadora de fases do ciclo. É importante saber que ela é bem-vinda em qualquer situação de dor ou sensação de estagnação e paradas no fluxo, como, por exemplo, aquela menstruação que se anuncia, mas não desce de uma vez. Ela também é útil para a sensação de irritabilidade com dores de cabeça laterais no sangramento, na dificuldade da descida do leite, às vezes ele está sendo produzido, mas não está descendo, e dores cervicais também. Ela organiza o yang que se altera e sobressai, fazendo-o caminhar com mais leveza pelo corpo. Em banhos de pele, é bonito vê-la movimentar a sensação de paralisia diante de alguma dificuldade, principalmente quando envolve a emoção da raiva. Indicações: cólicas, coágulos e dores de cabeça pré ou durante a menstruação, irritabilidade e paralisia diante da raiva e de frustrações, dificuldade na descida do leite e também parada de progressão de parto ativo. Formas de utilização: chás. Usa-se uma casca inteira de um limão siciliano para 500 ml de água, 3 vezes ao dia, 3 dias antes ou durante a menstruação, caso as queixas não tenham desaparecido. No caso da dificuldade de descida do leite, uma casca inteira de um limão em 1 litro de água. Tomar ao longo do dia por no máximo 3 dias. Banho de pele. Tomar de preferência durante a noite, quando estiver se sentindo paralisada diante de situações que envolvem raiva e frustração. Casca de tangerina e coroa de caqui. Essas 2 cascas vão auxiliar no movimento terra, ajudando a transformar as mucosidades do corpo em geral. Dentro do ciclo, elas tiram aquela sensação de peso nas pernas, no baixo ventre e dor de cabeça frontal. As cascas das frutas e da coroa de caqui seguram e protegem a umidade e no nosso corpo não é diferente. Elas enxugam a mucosidade, mas preservam os fluidos corpóreos saudáveis, como saliva, lubrificação dos tendões, da vagina, etc. No banho, casca e coroa vão trabalhar os acúmulos desnecessários, sejam eles de pensamento, de relações ou de emoções que não caminharam no tempo. Casca e coroa enxugam as águas, que fazem má companhia dentro. Desacumula, expurga e lava. Formas de utilização: chás. Uma casca inteira ou 5 coroas de caqui para 500 ml d'água, 3 vezes ao dia, antes e ou durante a menstruação. Em casos de candidíase e início de cistite também pode ser usada da mesma forma. No caso de inchaço no fim da gestação, podemos usar uma casca inteira ou 5 coroas de caqui para 1 litro de água, sendo tomadas ao longo do dia por no máximo 2 dias. Banho de pele. É bom tomar o banho no período da manhã, quando sentir necessidade de desacumular os pesos emocionais oriundos de sobrecarga das diferentes relações e situações do dia a dia. Cavalinha. Equisetum giganteum. A cavalinha é uma rainha para o movimento água. É uma planta que gosta do brejo, então ela vem nos ensinar sobre o manejo e a filtração das águas do baixo ventre, de forma que a umidade não inunde e traga infecções urinárias, pois bactérias gostam de umidade e calor. A cavalinha vai filtrar muito bem esse padrão. Ela cabe muito bem no peso da barriga durante a menstruação e também nos inchaços de fim de gestação. Importante saber que o inchaço nesse período é algo esperado, pois o corpo está a acumular líquidos, pois sabe que vai perder. Mas quando esse inchaço não passa de 3 dias ou causa muita dor e quentura, podemos intervir com essa planta, mas somente depois da 38ª semana de gestação. No caso de cistite ou início de infecção urinária, é primordial saber que podemos iniciar os tratamentos naturais, mas observar que se os sintomas não cessarem em 24 horas, é imprescindível que se faça exame de urina e cultura de urina, pois nessa região as bactérias se proliferam muito rápido. Assim como as cascas, no banho de pele, a cavalinha vai auxiliar na lavagem da escadaria interna, naqueles acúmulos de água parada, onde resistimos em desaguar emoções e limites em situações desagradáveis que se repetem nas relações e no cotidiano íntimo. É de bom uso utilizá-la após a relação sexual, onde se sinta ardência após o ato. Cavalinha é uma das deusas das águas. Formas de utilização: chás. Usar 2 colheres de sopa para ferver em 1 litro de água e tomar 5 dias antes ou durante a menstruação, caso os sintomas prevaleçam. No caso de retenção no fim de gestação, usar 1 colher de sopa para 1 litro de água e tomar morno ao longo do dia. Banho de pele. Contraindicações: hipertensão, gestação até a 38ª semana, dengue e febre.
Camomila, Matricaria recutita. É uma nutridora do plexo solar, movimento terra, é doce como as águas de Oxum. Tem a capacidade de nos espelhar, nos mostrando o que há de belo, mas também o que não é tão bom de se ver assim. Amorosa, acolhe nessa missão. É fundamental em compressas para questões de pele, é antifúngica, auxiliando nas questões de candidíase e outras afecções vaginais. Acalma, acolhe o sono, jogando para baixo o yang que está a perturbar a mente. É colo no fim de gestação e também no pós-parto, em forma de chá e banho. Usar no banho do bebê e também da mãe, se possível juntos. É importante não romantizar suas propriedades de calmaria, pois ela também mostra de onde vem a raiva e o que está ali atravessando. Ela tira debaixo do tapete e remexe as placas tectônicas da alma. Acalma, mas sacode. Use e não abuse. Tenha sempre por perto. Formas de utilização. Chás. 2 colheres de sopa para 500 ml de água, 3 vezes ao dia, 5 dias antes de sangrar, fim de gestação e pós-parto. Calêndula. Calêndula officinalis. Uma flor tônica do elemento terra, pois resfria a umidade e o calor que age na pele ou na região vaginal, assim como camomila. Inclusive, é bom usá-las juntas nesses casos. Ela é maravilhosa para distensionar a pressão no ventre que causa dor. Dessa forma, é uma boa amiga do elemento madeira. Ela é antifúngica também, então é importante usar em casos de mau cheiro pós-menstruação ou relação sexual. É bem-vinda no pós-parto quando há risco de infecção. No caso de alergias de pele, o banho dela nos auxilia a observar a pele como o nosso território de limite, deixando mais nítidas as causas da alergia no sentido mais imaterial. Calêndula é veículo para nos ensinar sobre contato, vínculo e limite, elementos essenciais de toda e qualquer relação. Formas de utilização: chás, compressa, banho de pele. Cravo. Syzygium aromaticum e gergelim preto, Sesamum e Dicum. Essa dupla é um exilir para a saúde. Enquanto o gergelim preserva o yin do rim, de forma que ele mantenha seu papel de dar suporte para todos os órgãos trabalharem, o cravo dá sustento ao yang, que vai aquecer o corpo para que os órgãos realizem suas atividades sem demandar do yin do rim. É um casal harmonioso de yin e yang. É um composto primordial para a prevenção do cansaço dos órgãos, mas principalmente dos rins. É a dupla dinâmica do movimento água. Preserva, guarda, protege e mantém o jing, essência ancestral. Costumo receitar pelo menos uma vez na semana em forma de chá, banho de pele e escalda-pés. Isso mesmo, todas essas práticas. O gergelim preto é um ótimo elemento para esfriar o composto de chás mais quentes e tônicos. Refresca o calor. O cravo, por sua vez, esquenta as fórmulas frias. Sabe aquela menstruação com muita dor na lombar? Dá-lhe essa dupla. Eles são bem-vindos em trabalho de parto e fim de gestação, visto que os rins estão trabalhando a todo vapor nessa fase. É um chá essencial no inverno e também após adoecimentos. Em banho de pele, vai trabalhar nossa conexão com a ancestralidade e nossas memórias mais primitivas. Formas de utilização: chás. 1 colher de sopa de cada para 500 ml de água, por 5 dias antes da menstruação, após adoecimento e a partir da 38ª semana de gestação, 1 vez por dia. Banho de pele. Conserve em vinho do Porto. Colocar no vinho do Porto 1 colher de cada erva dentro, deixar em conserva por 28 dias, coar e tomar 1 copo por dia até acabar. Contraindicações: hipertensão, início de gestação. Dente de leão, Tarashacum officinale. É uma planta que usamos todas as partes, grande harmonizador do yang do fígado, do movimento madeira. Organizadora do yang que sobe para a cabeça, trazendo TPM avassaladora, importante combinar com plantas que nutrem o sangue no fígado. Ela também desata coágulos e tensões no ventre, que também se manifestam no estado emocional. Dente de leão é um grande rugido para trazer temperança e calmaria, que diminui a ruminação mental sem fundamento. No parto, utilizado em banho na mulher, centra o momento, movimentando o que está parado. Banho de pele quando perceber que o yang tomou de conta do dia a dia, trazendo a desorganização e paralisação. Formas de utilização: chás. 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Tomar ao longo do dia 1 semana antes da menstruação. Banho de pele. Contraindicações:
hipertensão e gestação. Rosas branca, vermelha e amarela. As rosas são bálsamos para o nosso espaço interno que se comunica com o externo. Bem-vindas em banhos de pele em diferentes situações. Rosa vermelha. Nutridora do movimento fogo, harmonizadora do calor do coração, expansora de consciência de nossa sexualidade, potencializadora da libido não só como parte da sexualidade, mas como pulsão de vida como um todo. Libido que engendra o tsunami, que pode ser um ventre consciente de suas escolhas e vivências. Se banhar de rosa vermelha é bem dizer nosso sangue ancestral e todo o legado que nos trouxe até aqui, enquanto mães, mulheres, companheiras e amigas umas das outras. Rosa amarela, deusa do movimento terra, alimenta nosso plexo solar e impulsiona a coragem para ancorar nossas próprias narrativas, originais e autênticas. É bem-vinda quando nos afastamos de nossos sonhos e nos misturamos em histórias paralelas, nos perdendo de nós mesmas. Chamamos essa força de banho quando necessitamos nos afirmar e nos centrar, encorajando continuar para além do outro. Rosa amarela é o sol que esquenta nosso estômago em suas variadas facetas. Transformar informações, se firmar e concentrar na terra, pisar com intenção e vislumbrar o futuro. Fora da gente, sair só se não for dolorido e sem se perder de si. Rosa branca. Acalento por movimento metal, purificadora das memórias corporais desde o dia em que respiramos pela primeira vez. Bonita que dilui os registros para que esses sejam ferramentas de poder. Anuncia o nascer de todo dia, fazendo entender tristezas, mágoas e melancolias como cacimbas que nos levam ao entendimento do existir nessa terra. Rosa branca ajusta cama quente para a gente se deleitar no colo promissor que nos pariu. É oferenda à nossa ancestralidade, berço que talvez não escolhemos, mas que mapeia trajetos por toda uma vida. Muito bem-vinda no fim da gestação e até em meio ao parto, em forma de banho, na espera da menstruação ou nos pós-abortos. Afinal, tudo aquilo que acontece no ventre se comunica com nossas histórias mais íntimas e fecundas. Salve, salve o poder de se fundir ao passado e ao presente. Rosa branca é a guardiã das passagens. Jasmim branca. Nutridora do movimento metal pequenininho, para abrilhantar as memórias da primeira infância, que por vezes ainda vem nos machucar. Sensações de abandono, rejeição e a incapacidade de se colocar perante as relações e situações cotidianas que nos remetem à criança ferida. Jasmim branca é indicada para os banhos quando acessamos memórias nunca antes vistas. Aquelas coisas inconscientes que se repetem e assustam. Tomar banho e oferendar às nossas mães receptáculos de nós, bendizer suas histórias e obstáculos que atravessaram até nos parir. É cura cintilante e provedora de perdão. Sugere o agradecer e o continuar. Celebrar o ser fruto da terra que nos pariu e nosso ventre que se fez dentro da barriga dela, nossa mãe. Jasmim branca é o metal do fundo da terra sendo gerado. Sugiro o banho em véspera de aniversários e realizações importantes. Às vezes, não se vê tudo, e é bom que seja assim. O agradecer tem que caminhar longe de culpa e é necessário rejuvenescer nossas relações matriarcais. Benditas sejam as mães e seus tamanhos na terra. Forma de utilização: banho de pele, banho de assento e vaporização. Gerânio, Pelargonium hortorum. É uma planta ornamental e por isso não deve ser bebida. Sugiro para banhos e vaporizações. Ela se comunica com os movimentos madeira e fogo, é amiga da artemísia e por isso sugere a desestagnação de sangue parado e o que dentro dele se paralisou. Importante para abortos retidos e ao mesmo tempo por ventre que quer gerar. Removedora de nós que atropelam nossas vontades e distorcem os caminhos. Bem-vinda em tratamento para endometriose, históricos de abortos espontâneos, dificuldade em engravidar, lembranças de abusos e outros tipos de violência. É uma planta que dá buquê de diferentes cores e pode auxiliar nas passagens dolorosas que com certeza todo útero já passou. Orégano, Origanum vulgare, provedor de funções para o movimento terra. É auxiliar bem-vindo para estacionar possíveis paradas de fluxo harmônico no ventre.
quando a umidade chega se apresentando junto com calor ou frio, que desencadeia afecções ou desconfortos oriundos de umidade presa na nossa região pélvica. É antifúngico, auxiliando a dispersar o ambiente propício para fungos e estagnações habitarem. Formas de utilização: chás, compressa, banho de assento e vaporização. Tansagem. É um grande provedor de harmonia para o movimento madeira. É uma erva fresca, mais para fria, onde pode combinar com todas as fórmulas, a fim de trazer equilíbrio entre frio e quente. Ela é especial para nutrir o yin do fígado, revigora o sangue que uma hora vai nutrir o endométrio, preservando assim o esvaziamento do fígado que traz o yang para cima, causando dores de cabeça laterais, irritabilidade e sono frágil. Ela se dedica a ancorar o sono, forrando a cama para que a alma Hum, aspecto imaterial do fígado, descanse durante o sono e garantindo que mesmo com muitos sonhos não acordemos cansadas. Como é uma planta que nutre o fígado como um todo, ela é bem-vinda para os momentos em que precisamos de chão para os planejamentos e as metas, garantindo assim que a gente execute os sonhos. É uma grande provedora do sangue do fígado, então pode ser usada antes, durante e após a menstruação, de forma que o vazio do fígado não aconteça. Em forma de banho de pele, ela dá foco aos planos e garante um sono profundo, assim como também preserva o yin, deixando o yang no lugar dele para que não suba a cabeça, causando desordem e alvoroço que muitas vezes nos visita antes da menstruação. Costumo receitar para gestantes que acompanho de perto, a partir da 40ª semana, para dar chão ao fígado que irá se movimentar bastante no parto. Nesse caso, tomar 1 colher de sopa para 500 ml de água todos os dias, uma vez ao dia. É uma planta primordial para a menopausa. Formas de utilização: chá. 3 colheres de sopa para 1 litro de água, para tomar ao longo do dia por 7 dias antes e após a menstruação. Para a menopausa, usar durante 15 dias seguidos, dar pausa de 1 semana e continuar, até que os desconfortos desapareçam. Banho de pele, banho de assento, vaporização. Contraindicações: hipertensão e início de gestação. Mentrasto, Ageratum conizoides. É uma planta que favorece a ovulação, portanto é bem-vinda em casos de ciclo irregular, ovários policísticos e endometriose. É importante lembrar que para que uma menstruação aconteça, precisamos primeiro ovular. A qualidade da menstruação está intimamente ligada à qualidade da ovulação. O mentrasto é nutridor do movimento madeira, pois esse é responsável por movimentar hormônios para que a ovulação aconteça, os folículos amadureçam. Rins também são responsáveis por esse evento. Gosto de dizer que mentrasto é vento corredor ordenado, pois organiza, regula e mantém a ovulação. É muito bem-vindo após tomar a pílula do dia seguinte a fim de regular novamente o ciclo. Aprendi com uma parteira querida, Dona Val, que durante o parto, dar um banho na mulher com essa planta faz evoluir o parto. Vi isso acontecer, diminuindo o tempo de dor. Mentrasto deve estar na nossa farmácia, mesmo que o ciclo esteja regulado, pois ele também garante um fluxo de sangramento mais suave, sem coágulos e dor. Formas de utilização: chá. 2 colheres de sopa para 500 ml de água durante 10 dias para casos de ciclo irregular até que a menstruação aconteça. Em casos de utilização após a pílula do dia seguinte, usar durante 5 dias dessa forma, até que o sangramento aconteça. Banho de pele, banho de assento, vaporização. Sálvia, Sálvia officinalis. É uma das minhas plantas preferidas. É a deusa do movimento fogo, pois nutre o sangue do coração, garantindo que o yang não nos tire a consciência. Favorece o sono, garantindo sua qualidade e profundidade. É bem-vinda em todos os casos de padrão de calor, ou seja, fluxo intenso, infecções, calores da menopausa, insônia. Ela deve estar presente na pré-menstruação sempre, e é importante em forma de banho de pele no pós-parto, pois dá chão ao shen, alma, que se desloca um pouco pela perda de sangue que acontece durante o parto. Se banhar de sálvia, é bem dizer a consciência. Rezar para o sangue do coração nos dá sanidade e direção. Formas de utilização: chá. 2 colheres de sopa para 500 ml de água antes da menstruação, durante 7 dias, 2 vezes ao dia. Em caso de menopausa, usar durante 15 dias, dar uma pausa de 1 semana e retomar, até que os desconfortos desapareçam. Banho de pele, vaporização, banho de assento.
Capítulo 5. Dança das plantas e aplicações práticas. Quando iniciamos um tratamento, é importante mantermos a mesma fórmula por no mínimo 2 semanas e no máximo 3 semanas. Em seguida, damos um intervalo de 1 semana para retornar ao tratamento, geralmente com uma fórmula diferente, pois o organismo já não apresentará os mesmos padrões. Use utensílios exclusivos para os preparos. Dê preferência para as panelas e recipientes de ferro, barro, esmaltado ou vidro. Para fazer qualquer preparo, chá, vaporização, escalda-pés, devemos levar em conta que a combinação de ervas deve ser uma mistura harmônica para que a fórmula não fique quente ou fria demais. Isso quer dizer que deve haver um equilíbrio entre ervas quentes, frias e neutras na composição. Dessa maneira, as minhas fórmulas são compostas geralmente por 4 elementos, seguindo os princípios que serão explicados a seguir. Compondo a fórmula: uma erva para atuar diretamente no órgão, movimento principal a ser cuidado. Exemplo: calor no coração causando insônia. Sálvia. Uma erva que contrapõe a natureza da primeira. Exemplo: sálvia é fria. Logo, uso uma erva de natureza morna quente, como por exemplo 3 a 4 cravos. Uma erva para auxiliar no órgão movimento principal na comunicação entre as outras ervas da fórmula. Em quase todas as fórmulas uso alcaçuz. Uma erva mais neutra, que dialogue com o propósito e que não tenha contraindicação. Costumo pôr um pouco de camomila ou erva cidreira. Preparo de chá: cascas, raízes, sementes e folhas secas. Adicionar na água e ferver por 3 minutos, abafar, coar e tomar. Ervas frescas: adicionar na água depois que ferver e abafar por 10 minutos. Segundo os chineses, o ideal é beber no mínimo 6 xícaras de chá por dia para manter o corpo aquecido e uma boa produção de sangue. Para isso, você pode preparar 1 litro de chá para beber ao longo do dia. Depois do chá pronto, coe e coloque numa garrafa térmica exclusiva para isso. Se não tiver garrafa, esquente o conteúdo do chá na panela mesmo. Não guardamos chá na geladeira. O conteúdo coado pode ser usado novamente em no máximo 24 horas. Vaporização uterina. A vaporização consiste em utilizar-se do vapor na região do canal vaginal a fim de tratar queixas que acometem toda a região da vulva, vagina e útero, bem como as causas que estão por trás do seu surgimento, sejam elas físicas ou emocionais. Recomendo o uso dessa prática 1 vez por semana, por se tratar de uma limpeza energética intensa. Perceba a vaporização como uma profunda limpeza nos campos das experiências corpóreas que vivemos e que por algum motivo não conseguimos transcender a memória dessas emoções. É como se fizéssemos mais um curativo num lugar que por vezes ainda dói. Em forma de vapor, nosso canal vaginal é abrilhantado de sopros que aliviam onde arde. Em comunicação direta com o pulmão e vias aéreas, a vaporização nos permite levar oxigênio e vida onde é necessário haver movimentação. A vaporização é uma prática que nos eleva aos mais variados lugares da nossa existência. Fazer uma tenda para suar dentro, ressignificando a memória de cada célula, é renovar a vida. A primeira coisa a fazer é escolher um lugar sem corrente de vento, de preferência em cima de um tapete. Separe uma coberta ou manta, tenha uma só para isso, com tamanho suficiente para cobrir todo o seu corpo. A prática pode ser feita usando uma saia ou vestido longo. Vela, incenso e música também podem fazer parte desse momento. Lembre-se, esse é um momento especial para você cuidar de si. Prepare de 1 a 2 litros de chá, depende do tamanho da cumbuca, utilizando de 3 a 4 ervas. Como a vaporização é uma ferramenta que atua nas memórias corpóreas, sempre recomendo usar ervas que trabalham o pulmão, como algodoeiro e rosa branca. Depois de pronto, coloque o conteúdo do chá na cumbuca, de vidro ou barro e tampe. Chegou a hora de escolher a posição mais confortável, de modo que o vapor adentre o seu canal vaginal. Você pode ficar de cócoras, sentada sobre os calcanhares ou até mesmo num banquinho próprio para a vaporização. Eu gosto da posição de 4 apoios, com o peito no chão, mãos apoiando a cabeça e bumbum para cima. Posicione a cumbuca, cubra-se com a coberta, destampe e fique aí na sua sauninha até esfriar. Recomendações: antes, hidrate-se, coma alimentos leves. Não faça de estômago vazio. Após, recolha-se, hidrate-se bastante, descanse, se alimente, de preferência não saia de casa. Quando não fazer? Candidíase, feridas abertas, infecção urinária, gestação, menstruação. Banho de assento. O banho de assento, diferente da vaporização, é com o ventre imerso na água com ervas. É uma prática simples,
mas muito eficaz para combater e prevenir desequilíbrios da flora vaginal. Recomendo o banho de assento por 7 dias seguidos para tratamento. Em caso de endometriose e ovários policísticos, é importante fazer na época da janela fértil, para aquecer e movimentar os ovários. Para prevenir, recomendo fazer o banho depois da menstruação, pois irá ajudar o corpo a se organizar para ovular novamente. Preparo. Prepare de 3 a 5 litros de chá, utilizando de 6 a 8 punhados de cada uma das ervas que escolher. As ervas a serem utilizadas nesse preparo vai depender do seu objetivo. Se preferir, faça um chá bem concentrado para depois diluí-lo. Em seguida, coloque o conteúdo do chá na bacia, de preferência esmaltada, e complete com água morna do chuveiro, de forma que chegue até seu umbigo. Leve uma jarra com água fervida para despejar na bacia à medida que a água esfriar. Permaneça no banho entre 20 e 30 minutos. Recomendações. Antes, hidrate-se, se alimente com alimentos leves, prepare um ambiente com velas, aromas, como desejar. Escolha um local sem corrente de vento. Quando não fazer? Gestante até 38 semanas, feridas e infecções em condição aguda, aberta. Após, se recolha, hidrate-se e se aqueça. De preferência, não saia de casa. Escalda-pés. Segundo a medicina chinesa, existem pontos nos pés que estão ligados aos diversos órgãos do corpo humano. Escalda-pés costumam tirar os excessos da parte de cima do corpo, tanto mentais como físicos, pulmão cheio, falta de ar, pé quente, cabeça fria. Recomendo a prática de 2 a 3 vezes na semana. Preparo. Prepare 2 litros de chá, utilizando de 3 a 4 ervas. As ervas a serem utilizadas nesse preparo vão depender do seu objetivo. Em seguida, coloque o conteúdo do chá na bacia, de preferência esmaltada, de vidro ou barro, e complete com água morna de forma que cubra seu tornozelo. É importante estar com as costas e com o pescoço cobertos para que não haja invasão de vento. Pode temperar com mais água quente durante a prática. Retire seus pés com a água ainda morna, seque-os bem e coloque meias. Banho de pele. O banho de corpo nos faz entrar em contato com o nosso maior órgão, a pele. Ela que se comunica através do toque ou do não toque. Até onde conseguimos vínculos e contatos realmente promissores em nossas relações, sejam elas afetivas, profissionais ou na mais profunda de todas, que é consigo mesma. Perceba essa prática como um veículo para a percepção do corpo no mundo. Nós e o exterior. Nós e as projeções. Nós e nossos limites. Banhar a pele com ervas é dar a ela a oportunidade do abraço consigo, para que depois, mais sólida e segura, possa desatar os nós de encontro à outra pele. É uma lavagem para que a extensão aconteça abrigada e protegida pelas folhas e pelos seus intentos que foram manifestados ao se banhar. Recomendo 1 vez na semana, mas há quem sinta necessidade de realizar mais vezes, o que não é problema nenhum. Preparo. Prepare 1 litro de chá utilizando de 3 a 4 ervas. As ervas utilizadas nesse preparo dependem do seu objetivo. No momento do preparo, mentalize as suas intenções para aquela prática. Em seguida, coe e coloque o chá numa tigela de vidro ou barro e leve para o banho. Depois do seu banho comum, mentalize novamente suas intenções e, com presença, vá despejando o chá pelo seu corpo, do pescoço para baixo. Ao terminar, não se enxugue e vá direto para a cama se recolher. Esse livro foi escrito com muita paixão pelo compartilhar e ilustrado por um olhar sensível ao que nos atravessa o peito. Desejo que chegue como um abraço quente em cada um de vocês e inspire um mergulho interior. Qualquer dúvida, críticas e sugestões, me escreva. Vou adorar. senhorasverdes@gmail.com. Sobre a Avá. A Avá é uma editora interdependente que tem costurado uma linha editorial singular e plural. Nascemos em maio de 2018 e temos mais de 130 livros materializados de forma criativa e relacional. O grande diferencial da Avá é a autora ou o autor ser convidado a pensar a concepção artística e a materialidade do próprio livro juntamente com o corpo editorial, além do lançamento e da distribuição da obra publicada. @Avá Editora.